Pessoal, eu já estou com o Dr. Augusto Legnani Neto, oftalmologista do programa da Tamires de todas as quintas-feiras. O Dr. Augusto já está melhor, melhorou da dengue, né? Ele estava dengoso, agora não está mais dengoso. E nós vamos... A minha primeira pergunta vai ser em cima disso. A dengue, principalmente a hemorrágica, acho que são 4 tipos, se não me engano. A dengue hemorrágica pode afetar a nossa visão ou não? Tudo bem contigo? Melhorou bem? Melhorei, Tamires, melhorei. O meu quadro foi um pouco mais leve, mas teve que fazer afastamento, a gente fica bem cansado, é uma semaninha ruim de passar. Bom, da dengue, ela tem 4 sorotipos. Existem a dengue tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. São 4 sorotipos de dengue. Elas causam mais ou menos a mesma sintomatologia. Aparentemente, o sorotipo número 2 é o que está fazendo o estrago aqui na nossa região. E esse sorotipo, ele tem uma característica um pouquinho diferente do sorotipo 1, que era bem característico. Dor de cabeça, dor atrás dos olhos... Dor atrás dos olhos, dor de cabeça e febre. Esse às vezes cursa com pouca febre, tem alguns quadros de hepatite. O pessoal tem que cuidar, maneirar na medicação aí, principalmente na automedicação, que é bem perigoso, tá? E efeito rebote? É. E o segredo da dengue, para passar pela dengue, é tomar muita água. São, para um adulto como eu, 6 litros de água por dia. Nossa, é 3, então dobrou a medida. Por causa que ele aumenta a permeabilidade capilar, e esse aumento de permeabilidade faz com que haja extravasamento de líquido do sangue, há uma hematoconcentração, o sangue fica mais concentrado, pode haver a diminuição de plaquetas, que leva ao sangramento, né? Então, a sintomatologia da dengue está tudo relacionado com essa alteração vascular que ela causa. E como ela causa essa alteração vascular, ela pode causar sintomas oftalmológicos, porque quando a pessoa tem a dengue, que começa a fazer esse extravasamento intravascular, perda sanguínea, os sangramentos, ela pode ter sangramentos retinianos, de fazer uma retinopatia pela dengue, tá? Então, ela pode ter essas hemorragias retinianas. É claro que a retinopatia da dengue nunca faz diagnóstico. A gente faz diagnóstico, a pessoa, tive dengue, agora eu venho no oftalmologista, a gente acaba vendo as alterações que ela causou. Dificilmente ela causa baixa de visão importante, né? E quando causa baixa de visão importante, geralmente tem sintomas muito mais graves associados, né? Como hepatomegalia, dor abdominal, outras coisas que representam risco de vida. Então, a dengue pra gente, ela vem como um achado, mais do que como um sintoma, porque quando tem a dengue que chega aos olhos, ela já chegou aos outros órgãos e causou alterações mais graves e mais imediatas do que essa alteração do olho. Na verdade, acho que então ela afeta o corpo todo. Ela afeta o corpo todo. A dengue não é fácil, não. Pois é, falaram para mim que é horrível. Diz que só quem passou pela dengue, né, sabe. Diz que o quanto que é difícil. Diz que a gente fica imprestável. Diz que você não tem vontade de fazer nada. Você cansa muito. Então, isso que passam para mim, né? Eu não tive. E nem quero ter também. Agora, se uma criança, vamos imaginar, uma criança de meses, passar por uma dengue, e nela é tudo sensível, é tudo muito novinho, e como é que fica a visão da criança? Não, como eu falei, se não tiver essa parte hemorrágica, você não tem que se preocupar. Então, numa criança, se você tiver uma suspeita de dengue, a preocupação sua é fazer com que ela tome bastante água, tá? Aumentar a ingesta hídrica, hospitalizar se necessário. Agora, quanto à visão, é só se a doença se agravar demais. Então, que nem eu falei, vão ter outras coisas primeiro que vão ser mais graves do que a visão em si. Então, vão ser a hepatomegalia, as alterações vasculares. É isso que precisa ser tratado. Nossa, a última coisa que vocês vão pensar aí nas dengues. Quando for uma dengue hemorrágica, vai ter coisa muito mais grave para tratar primeiro. Então, com tudo isso, daí é o problema da retinopatia. Isso, acaba caindo numa retinopatia mais ou menos próxima como a retinopatia do diabetes. E daí? Então, digamos assim, evoluiu para retinopatia, paciente sarou da parte de disseminação entre sarou dessa parte vascular, ele está bem, só que está com a visão mais baixa. Ele vai vir para a gente vai notar que tem algumas hemorragias. Dependendo do número de hemorragias, a gente pode tratar ou não. Na maioria dos casos, elas regridem automaticamente com a melhora do caso. Tá? Então, a dengue não é uma preocupação oftalmológica grande. Isso até para os diabéticos? No caso do diabetes, aí muda de figura. Muda de figura. No caso do diabético, aí já tem uma visão praticamente afetada já. Não é só isso.
Aí nós não vamos levar em conta a dengue, nós vamos ver a evolução da doença do paciente, da retinopatia do paciente. O diabetes também, ele afeta todos os órgãos. E na retina o que ele causa? Ele causa uma sinalização para a retina que ela começa a enviar sinais de como se ela estivesse faltando nutrientes. Esses sinais que são fatores de necrose tumoral, outras coisas que ela libera localmente, faz com que apareçam neovasos, vasos sanguíneos mal formados ali. Que o organismo tenta suprir essa falta de nutrientes, que seria a falta do glicogênio intracelular, mas que o organismo encara como se faltasse sangue chegando no local. Então ele põe mais vasos naquele local e esses vasos são mal formados, esses vasos sangram. Aí eles podem dar as hemorragias vítreas, dar as hemorragias retinianas. Então o diabetes, quando começa a fazer alterações vasculares, ele é muito grave porque ele é progressivo e se não for tratado, ele vai levar à cegueira. Então quer dizer que o que causa a hemorragia vítreo é tudo envolvido com isso? Sim, mais com o diabetes do que com as doenças infecto-contagiosas. Podem ser uma causa de hemorragia, mas são raros os casos em que, às vezes, uma doença infecciosa atinge um vaso sanguíneo e faz com que ele sangre. A maioria dos casos de hemorragia vítrea que a gente tem são os descolamentos de retina, quando tem um rasgo na retina, os traumas e o diabetes, principalmente o diabetes. O diabetes é a doença mais devastadora nesse sentido vascular e de hemorragias que a gente tem na retina. Tá, e já falando disso, uma amiga minha que faz academia comigo, ela ficou sem ir na academia uma semana porque rompeu aqueles vasinhos, então daí ficou uma parte do olho vermelho, como se tivesse ali o sangue vivo mesmo, né? Quando está assim, esse rompimento de vasinhos, a pessoa pode fazer esforço ou não? Melhor não. Quando esse vaso rompe, a gente sabe que ele pode ter rompido por uma manobra de Valsalva, fazer força. Ou tossir, ou espirrar forte, pode fazer esse vaso romper. Então, como esse vaso está fragilizado, se você fizer força logo em cima, você pode fazer ele sangrar de novo e aumentar o quadro. Não tem risco para a visão, mas é esteticamente feio, né? Ficar com o olho vermelho chama muita atenção. Então, seria mais por causa desse problema estético do que por um problema visual em si. Eu ia sugerir que ficasse uma semana sem fazer academia também. Porque se já deve ter rompido já por um esforço, vamos falar assim para que vocês possam entender, então é melhor esperar um pouquinho. Isso. Acho que 10 dias mais ou menos, hoje já está limpinho, né? Depende do tanto de sangue, pode demorar até 20 dias. Eu lembro que rompeu o meu, mas bem em cima, quase não dava para ver. Mas quando é um vasinho pequenininho, ou hemorragia pequenininha localizada, uma semaninha já limpou. Mas se for uma hemorragia maior, com uma quantidade maior de sangue, até 2 a 3 semanas pode demorar. Vou te deixar à vontade aí para você deixar teu recado para o pessoal de casa. Ele tá voltando ao normal. Vamos poupar para que na próxima esteja tudo bem. Deixa teu recado, doutor. Uma boa noite, pessoal de casa. Pessoal, lembrem-se de olhar a água. Mesmo a água limpa é criadora de mosquito, tá? Os vasinhos que você tem em casa, se esses vasinhos têm água de um dia para o outro, já faz larvinhas lá dentro. Em 2 a 3 dias elas já estão eclodindo e fazendo mais mosquitos. Então cuidem que pegar dengue é brabo. Eu perguntei pro doutor Augusto assim, porque eu fiquei sabendo que você gosta de pescar, né? Você gosta? Eu também gosto. Principalmente meu pai gosta mais. Eu também gosto, eu gosto muito de pescar. Até falaram um dia assim para mim, um doutor também, ele falou assim, eu acho que o Augusto deve ter adquirido uma dengue beira de rio. E você falou que não. Não foi na beira do rio, não, foi de cidade mesmo. E assim, a gente vê, tem muito mosquito aqui na nossa cidade. O número de mosquitos aumentou muito nesse ano, né? Acho que talvez por causa do calor, eles repliquem mais rápido. Tá assim, terrível. Então foi dengue de cidade, eu não tinha nem ido pro rio nesses tempos, viu? Foi dengue de cidade mesmo, foi dengue pega aqui na região. E a gente sabe que tem muitos casos aqui em Moarama, né? Sim, muitos. Então a gente tá sabendo que tem muita coisa aí. E tem muitos casos, às vezes, que até passam batido, passam por uma gripe. E era dengue também. Tem uns casos atípicos aí. Aí, ó. Cuidem, gente. É o que nós falamos no programa. Já entrevistei secretário de saúde, já batemos. Eu já falei para eles que eu sou a chata necessária que, infelizmente, vocês têm que estar ouvindo, que é a respeito da dengue. Cuidar com seus quintais. Principalmente. E quem lancha na rua, que sai do colégio à noite, termina de lanchar. Joga copinho, joga latinha, joga saquinho de chips, essas coisas todas. Se chove, já acumula água. Sim, já acumula um copinho, acumula água. E diz que até no papelão.
Papelão molhado diz que serve como criame também. A umidade ali, ele consegue se criar naquela umidade. Então, a gente cuidar com lixo também é bem importante. E Bosque do Índio, aquele pessoal que gosta de ficar alimentando os cachorros, gatinho, né? Deixa as marmitas lá também. Daí o que acontece? Chove, a marmita enche de água. Mais um criame. Mais um criame. Infelizmente é assim. Então vamos cuidar, assim você se livra da dengue. Que Jesus abençoe. Que Jesus abençoe a todos nós. Uma boa noite.